bem-vindos a mais um encontro Convergências do projeto Corpus Octópodes. O Convergências é uma das ações do projeto Corpus Octópodes, aprovado pela 30ª edição do Fomento à Dança da cidade de São Paulo. E tem o intuito de trazer uma conversa, um workshop, alguma coisa com pessoas que fazem parte do curso dos projetos que estão sendo executados. E aí hoje a gente resolveu falar sobre... antes disso, para quem perdeu o primeiro Convergências, esse é o segundo. Para quem perdeu o primeiro Convergências, já está disponível no nosso canal do YouTube, sobre conflito. E essa edição é uma edição sobre dramaturgia, que a gente convidou a atriz, diretora, artista multilinguagem, enfim, Stella Cava, que está dirigindo o espetáculo da Natureza da Besta, que é o nosso primeiro espetáculo, que estreia agora em setembro. No final a gente fala mais disso. Você está bem, Stella? Eu estou bem. Eu estou bem. Diante do impossível, Meu Deus do céu. duríssimo, mas estou firme. Que bom, querida. Então a gente veio falar de dramaturgia. A gente veio aqui falar de dramaturgia. Boa noite. A Amor chegou. Nossa, Cheguei com sim. biscoito de queijo. Tudo que a gente precisa. Uns quilos a mais. Então, quer falar alguma coisa? Vamos, à medida que for desenvolvendo assim. Então tá. Bem, por que a gente escolheu dramaturgia? Primeiro porque a gente tem aqui duas conexões que não normalmente se faz, que é a dramaturgia pensada do ponto de vista do teatro, a dramaturgia pensada do ponto de vista da dança, e que tem várias conexões, tem várias distinções, mas que no fundo você tem um rol de possibilidades de explorar cada uma delas. E por que trazer Esther para esse trabalho e o Maurício para falar sobre dramaturgia? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com essas duas figuras já há uns 4, 5 aninhos, e nesse tempo eu acho que provavelmente eu acho que eu nunca trabalhei com pessoas que tivessem uma forma tão específica de trabalhar, de desenvolver, de pensar a dramaturgia. Então acho que a ideia foi basicamente essa, trazer o Maurício e a Esther e tentar ver nessa experiência que eu tive com os dois, tentar ver no que a gente consegue cruzar em alguma coisa. O que me faz pensar imediatamente assim, uma fala sobre dramaturgia eu acabei de vivenciar agora no estúdio, né? Essa costura interna, que é o trabalho, que é o foco de quem atua, de quem performa, de quem dança, ele deve estar só nesse lugar, né? Da sustentação dessa costura interna, de como é que você conduz isso no espaço, que a Esther chama de espaguete, né? A condução do espaguete, de uma forma inquebrantável. Ele não se quebra, porque você cuida para que essa tensão não se quebre. Isso também pode ser categorizado como dramaturgia, porque é uma dramaturgia muito particular, muito pessoal. A maneira de conduzir é uma dramaturgia que está acima até da dramaturgia que é apresentada pelo diretor ou pelo coreógrafo. Por quê? Porque você, como co-criador, você tem a obrigação de colaborar com a visão daquela pessoa que cede uma ideia, no caso, um arco dramatúrgico. No caso, a Esther, ela desenha da Natureza da Besta um arco dramatúrgico, e ao oferecer esse arco dramatúrgico, ela me diz: você é responsável pelo trabalho tanto quanto eu. Eu posso achar que o caminho dramatúrgico seja esse, mas você necessariamente tem que me apresentar, imediatamente tem que me apresentar a sua visão e a tradução desse lugar que eu apresento para você. Então essa interação entre a dramaturgia que é oferecida e pensada, elaborada do diretor, com essa leitura e um outro nível de compreensão do que é a dramaturgia.
e isso cria superposições de informações e faz a obra ficar gorda. Esse ficar gordo, do meu ponto de vista, é a sustentação da obra, é o espaguete, é o que conduz o trabalho ao longo do tempo em que ele tem que ser apresentado. Assim, basicamente, traçando um geral, né, do que vem a ser. É muito mais do que isso, mas eu preferi pegar por esse viés, porque eu estou vivendo isso agora intensamente, né, e compreendendo a importância da manutenção do seu olhar invisível, aquilo que sustenta a obra. O que é invisível é até mais interessante do que é visto, porque o que é invisível é o que vai naturalmente alimentar o olhar do público. É você como maestro conduzindo o olhar de quem frui, de quem absorve aquilo que ele está recebendo. O que vocês acham? Tem mais do que isso, né? Sim. Eu acho que no caso, por exemplo, eu vou pegar o nosso caso, né? Que é criar uma dramaturgia do nada e a gente ter, falando de uma maneira bem simples também, né? Uma história, algo onde eu preencha sentimentos, experiência de vida, né? Então eu costumo falar que a parte dramatúrgica, para mim, isso assim, estou falando de uma questão muito pessoal minha, né? A questão da escuta, a escuta para mim, ela é a primeira linha da dramaturgia. Não é nem o que eu falo, é o que eu escuto, é como eu acompanho a tua história, como eu olho para um ângulo, né? Eu falo assim, pô, aqui não está fazendo sol, né? A gente liga para alguém e fala, você está fazendo sol? Não, não está sol. Pô, mas no meu quintal está sol. A gente só está numa angulação diferente, porque o sol está lá, só que de repente você está morando num prédio, eu estou numa casa térrea e eu estou conseguindo ver o sol e você não, mas o sol está lá. Então quando eu vou contar uma história, eu vou contar que o sol está lá, só que eu estou vendo e ele não, né? Então assim, são camadas que a gente vai construindo pela escuta. E por que eu falo escuta, né? Eu estou sempre colocando eu não como meu umbigo, como experiência pessoal. Eu costumo fazer blocos, fluxos, alguns fluxos narrativos, né? Para contar uma história, né? Então, por exemplo, da natureza da besta, ela vem, como podia ser autoral, a gente não estava pegando João e Maria, né? A Marquesa de Sade, a gente não se baseou em nada a não ser na própria experiência nossa, né? Da natureza da besta é uma experiência nossa. Então, eu começo a ouvir a sua história, o seu depoimento, buscar a carta a par da tua experiência com a minha e falar, tem um caminho aqui parecido, tem uma guerra aqui parecida, e aí eu acho que a dança, quando você constrói uma dramaturgia, é muito louco, né? Porque é a dramaturgia do corpo, né? Da forma, né? Já é uma dramaturgia anímica. Olha a complexidade que é uma dramaturgia na dança, né? É muito complexo, né? Então eu acho que a gente tem a oportunidade agora de se arriscar, né? Sim. Se arriscar na dança um pouco mais, né? Porque da natureza da besta a gente está misturando algumas linguagens, né? Para construir a dramaturgia.
Então ela é uma, apesar de a minha primeira formação ser dança e depois o teatro, né, muito tempo, eu pelo menos no teatro, quando eu construo a minha dramaturgia, eu pego autores diferentes e emparelho, né? Eu emparelho esse autor com a minha dramaturgia interna, né? E daí nasce o conceito, né? Aquela dramaturga do sul do Brasil, ou do norte, ou de fora, uma dramaturgia francesa, aonde que eu acho essa carta par, onde me atravessa essa linguagem dramatúrgica com a minha experiência pessoal, né? E que é o preenchimento da forma, né? Eu posso fazer um gesto e se eu não estou preenchida, aquilo é banal, é banalizado, é desperdiçado. Ele se esvazia em si mesmo, né? Enfim. Sim, essa é a mesma luta nossa dentro da dança. A gente intui, a gente sabe quando o intérprete está esvaziado e ele não conta histórias para ele mesmo, ou seja, ele não enriquece aquilo que é proposto a ele. Então, não tem camadas, tem um corpo esquálido, ligado no virtuosismo e da potência do que pode o corpo, e muito menos de, como você falou, de como esse corpo é preenchido, né? Tem também a dramaturgia, que eu chamo a natural, né? Que vai se adensando no corpo ao longo dos anos, você vai se imbuindo de experiências vitais que vai levando o seu corpo no lugar onde você elabora presença. Naturalmente, porque tem história nesse corpo, você conta, tem marcas, tem cicatrizes, é também um dado de dramaturgia. Eu acho que eu posso estar falando um monte de bosta, né? Gente, o biscoito está murchando. É difícil falar de dramaturgia, principalmente na dança, assim, fala aí, né? Fala aí sobre dramaturgia, porque tem teorias e tratados dramatúrgicos e regras dramatúrgicas, né? Eu, por um acaso, me dei essa liberdade, porque hoje me sinto autorizada com a experiência de criar uma dramaturgia, né? Pela própria experiência de estar há 4 décadas fazendo teatro, participando da construção de tudo que é o fazer teatral, né? Então você tem ali uma autorização para falar, eu consigo dessa vez ir sozinha aqui, criar algo, né? Mas eu percebo que, como você falou, tem uma dramaturgia, tem duas, né? Tem a do espetáculo e tem uma dramaturgia de cada intérprete, né? E essa dramaturgia de cada intérprete são as referências, são as experiências de cada um, né? Como que eu projeto no palco as minhas referências, as minhas experiências, né? E a dramaturgia escolhida pelo diretor, ela vai dar o conceito da tua experiência que vai ser revelada ali no palco, entende? São camadas de construção ali do intérprete versus a direção versus a dramaturgia. Eu acho que você identificar a sua dramaturgia interna, aquilo que você se habilita a fazer preenchidamente, que aquilo esteja preenchido, ele acaba virando dramaturgia ali em cena, né? Principalmente na dança. Se você não tem a palavra,
né? Se você tem o corpo, né? O cara vai fazer a leitura corporal, a dramaturgia, tem a dramaturgia do corpo, mas quando você vai para um espetáculo, o que é que foi escolhido para falar? No nosso caso, a gente escolheu um lugar bélico, a guerra, né? Sim. Então, da guerra foi construída uma dramaturgia diante da experiência do Maurício e da minha experiência, né, Tony? Sei, tá confuso. Tem uma pergunta da Mari Godoy, como que se deu o título, como que se dá na dramaturgia o título de uma obra e como que aconteceu o nascimento do título do Natureza da Besta? A partir do texto, né, que eu escrevi. A Esther, fala Esther, Tinha outro nome, o espetáculo, e aí eu pedi para o Maurício escrever um texto sobre ele, e ali tinha numa frase ali da natureza da besta. E eu falei, poxa, mas é disso que a gente está falando, porque da natureza da besta, né, a besta não tem limite, né? A besta não sabe qual é o limite, né? Na verdade era a natureza da besta, e o Tono entra retraduzindo essa questão da natureza, o porquê do da natureza. É porque quando a gente começou, depois do A Natureza da Besta, vendo a forma como o trabalho foi guiando, mais do que caracterizar a natureza da besta, a gente estava meio que era quase como um ensaio sobre a natureza da besta. E aí me veio na cabeça o gênero ensaístico filosófico que na tradição sempre começa com da ou do. Então, dos canibais, porque falava-se sobre os canibais. E era sempre um fluxo, o gênero ensaístico filosófico sempre tem esse lugar arredio, que você desliza, que você vai indo e você pode criar múltiplas linhas de raciocínio, que era exatamente o tipo de dramaturgia que a gente estava meio que elaborando o projeto. Sim. Então, para mim, fazia muito mais sentido pensar da natureza da besta, quase como um Montaigne falando sobre os canibais, do que a natureza da besta e falar, estou cravando aqui que essa é a natureza da besta. Então foi isso. Então é um processo um processo delicado, né, de construção, não é nada de... Eu acho até assim, se eu paro para entrar no meu silêncio aqui agora e ficar quieta, eu não sei nem explicar, a não ser que eu esteja no processo com os intérpretes, escutando a história de cada um, o desejo de cada um e o meu desejo, né? Então, quando eu sou chamada, é sempre você é criativa e você vai, eu quero uma história, né? Isso é complexo pra caramba, né? Eu inventar uma história ou eu criar passos para uma narrativa. E eu acho que tem um lugar, vou voltar, que eu acho que a única coisa boa que eu falei nessa porra toda, que é a escuta mesmo, que é, eu acho que eu desenvolvi uma escuta muito mais, a minha escuta é muito maior do que qualquer bosta que eu fale aqui. Então eu sou uma boa ouvinte, então isso vai para um filtro que eu falo para todo mundo, o jogo que eu mais gostava na infância era o jogo da memória, né? Aquela coisa de você espalhar um monte de carta e ficar procurando a carta par, né? E eu acho Sim. que eu faço isso até hoje, né? Eu tenho um enigma pessoal e um enigma da humanidade e eu passo como curiosa buscando a carta par. Então a dramaturgia para mim, ela é construída no meu interno buscando essa carta par. Sim. Né? Então o cara tá lá só com uma figurinha
tartaruga e falando, Esther, eu não consigo completar e eu vou cavocar para achar outra figurinha da tartaruga e a gente buscar outra. Eu acho que esse é o meu trabalho e eu falo de uma maneira também simbólica, porque essa sou eu, vocês me desculpem, né? Porque tinha um mestre meu que falava que tudo que eu falo, que eu tinha que tomar cuidado, porque eu sou a primeira ouvinte. Em primeiro lugar, eu estou falando para mim. Então eu posso falar um monte de coisa aqui para vocês, mas é um monte de bosta para mim mesma, entende? Então assim, porque a gente não revela uma vida madura em palavras, ou a gente revela um pouco em palavra, um pouco em gesto, um pouco em foto, um pouco em música, um pouco em filho, um pouco em amigo, um pouco... Entende? São muitos elementos para essa dramaturgia acontecer, né? O que não pode é esse canal, quem se joga, quem vai pro palco, quem escreve, quem produz, quem cria, quem chega até o final ali do espetáculo sem levado para a plateia, cara, é uma viagem com tantas estações, né? Essa dramaturgia ela vai sendo construída assim também, né? E são cada dramaturgista ou cada dramaturgo tem a sua técnica, né? A minha para outros pode falar, putz, essa mulher é muito louca, né? E eu falo, putz, eu não tenho nada de louca, eu estou vendo aqui um caminho a ser, mas eu posso falar que tem um processo. No meu último espetáculo, eu vou falar 3 exemplos de dramaturgia. No meu último espetáculo, eu demorei 9 meses para fazer a dramaturgia. 9 meses. Olhando para o teto à noite e ainda construindo dramaturgia, ainda construindo narrativa, ainda conectando Lé com Clé. 9 meses, que foi ossada. O Tono participou de uma estrutura que eu ainda não fui para o palco, de dramaturgia, de pesquisa de dramaturgia de 4 anos. 4 anos falando, eu quero falar sobre isso, começa assim, mas eu não sei como termina, o ponto é esse, e essa que eu estou falando de 4 anos, começou porque eu fui no dentista com uma dor fantasma, eu achei que era era canal, aí o meu dentista falou, não é canal, eu falei, mas como não é canal? Ele falou, não, você tem que colocar ouro na sua obturação. Eu falei, ouro? É, ouro. Aí quando ele me deu o valor, eu falei, cara, mas caramba, quer dizer que o ouro tá assim, desse jeito, caramba, e ele é caro porque é a única coisa que vai tirar a dor do meu dente? Putz, aquilo no meu dentista, Pri, puxou um lugar infindável de narrativas, por conta da minha dor no dente. 4 anos de pesquisa, fui falar com um cientista na Alemanha, fui falar com um sociólogo, você fala, cara, por conta do meu dentista, por conta de uma dor, por conta do ouro, que valor que o ouro tem, qual é o valor do ouro, caramba, do ouro contemporâneo. Da natureza da besta, a gente está nesse processo desde janeiro, para construir, nós estreamos em setembro, vamos estrear e estamos desde janeiro construindo uma dramaturgia, né? Um processo de dramaturgia, buscando, o Tono fala uma coisa, o Mal fala outra, eu vou para casa, aquilo volta com imagem, eu tenho uma trilha que me ajuda, mas para construir da natureza da besta, eu acho que eu cheguei com
as etapas depois de 5 meses. Sim. 5 meses para construir cada passo da natureza da besta, né, irmão? Sim. Então, assim, eu falo não porque eu tenho medo de me comprometer, porque eu não... Tem uma coisa até que engraçada. I don't give a fuck Sim. também, né? Porque se a gente for parar a pensar mesmo, você está até antes. Porque se o projeto em si, o espetáculo em si, teve sua primeira abstração em 2018, e você entrou no processo mesmo, como seu em 2019, Foi. a gente já está 2018, 2019, 2020, 2021 só por conta de um solo, que foi o disparador do projeto inteiro. Então, você já está ligada nele de 2019 para cá. Então, a gente já está tecnicamente há 3 anos. Isso. Ali. Isso. Janeiro foi um estúdio. 3 anos. E você vê que é um exemplo que eu dou quando eu estou dirigindo, que o Mal já ouviu, o Tono já ouviu. Eu gosto, antes de jogar pedra no lago, de ver o lago liso, sem reverberar nada, que é o processo de criação, dramatúrgico. Meu lago está liso. A hora que cai uma pedra, que vai um pato entrar naquele lago, o processo de curiosidade e de conexão, de ver um bico de um pato, cutucar aquele lago, reverberar a forma do bico dele, com o olho dele, com algo, aquele pato puxa uma carta par, ele traz uma história, uma narrativa. Então o artista não pode ser preguiçoso, tem que ter uma curiosidade nele, e o preguiçoso, a curiosidade não significa barulho, a curiosidade é a minha escuta, é como eu olho esse pato, esse lago, esse pão de queijo, e que quando eu olho para ele e negocio se eu vou comer ou não, onde foi aonde? No peso, onde que foi que eu vi? Como que chama aquelas dietas? Será que eu vou... Tem quantas calorias? Eu sei que o pastel eu não posso comer, pastel. Mas o pão de queijo, se eu comer farinha, eu começo a linkar esse lugar. Aí eu olho e falo, pode ser o pão de queijo? Cara, vamos fazer um espetáculo mineirinho? E tem alguém mineirinho lá que me falou que carrega saco de cal. O cal parece farinha. Quando eu vejo alguém jogar o saco de cal, voa farinha. Pô, cara, a gente vai escolher... Nossa, eu vou pegar... Vai transbordando. E aquilo vai puxando uma narrativa e você vai construindo aquilo, reverberando, né? Então eu acho que a dramaturgia, já que a pauta da nossa live, né, é até depois você ter uma hora dramatúrgica na tua vida que você não pode mais tentar, que você tem que decidir. É assim em tudo. Se você fica tentando meio mole, meio duro, se isso sustenta num espetáculo minutos, um fluxo do espetáculo de narrativa, meio mole, meio duro, tem uma hora que você tem que decidir se eu vou endurecer ali, ou se eu vou amolecer, ou se eu vou endurecer pouquinho e aquilo vai derreter. Entende o que eu tô? Vocês estão entendendo? Eu estou falando muita... Não. E essa fala só me fez lembrar de uma experiência que eu tive quando eu fui criar minhas cavidades orbitais e precisava de uma atriz que fizesse a narrativa do espetáculo, que contasse a cena, apontasse e descrevesse para o público o que estava acontecendo. E eu convidei a Andressa Cabral, que é uma super atriz, assim, e não sei como eu tive a coragem de me aproximar dela.
para falar, Andressa, eu tenho um espetáculo, eu preciso de uma narradora. Topa fazer? Ela me olhou, aquele olharzinho muito direto dela e falou, topo. E aí eu comecei a me perguntar, como é que eu vou dirigir uma atriz se eu nunca dirigi teatro? O que eu faço? Eu tenho um texto, eu dei o texto para ela, o que eu faço? Como lidar com essa potência que está aqui diante de mim? E a única coisa que me coube fazer foi retornar a mim mesmo. Aquilo que buscando a minha própria instrumentalização, não me preocupando se eu não tinha instrumentalização, linguagem teatral para passar para ela, né? Vivência teatral, e eu tive que buscar em mim mesmo os meus segredos e fazer com que os meus segredos também se misturassem aos segredos dela. E aí eu percebi que para você dirigir um espetáculo, você não precisa ter o conhecimento técnico, você constrói conhecimento na medida que você lida com a realidade daquilo que você tem. Então, o fato de você precisa da transparência, precisa ser muito transparente com você mesmo e passar essa transparência para o outro a ponto de ultrapassar barreiras de tecnologias do que você convenciona de se chamar teatro ou dança. E aí você encontra a pessoa no território de pureza. E aí você é capaz de criar dramaturgia, você é capaz sim de dirigir uma atriz, porque a gente está falando de vida. Sim. A gente está falando de essência, a gente não está falando se o meu olhar 3/4 é poderoso ou se o meu olhar direto é mais poderoso que o 3/4. Sim. É a natureza da besta. É a natureza. Eu acho que, pelo menos eu tenho pensado assim, né? Essa coisa de como é que eu contamino com a experiência, né? De contaminar com a experiência, eu vou falar aqui. A gente pode filtrar e tirar 1% daquilo que eu falei, do que a gente falou, 1% já tá bom. Mas ainda, me acalmando, para mim, o processo criativo, narrativo, individual do intérprete, no grupo de bailarinos, um intérprete, o diretor, o dramaturgo, todo esse grupo precisa ter escuta. Não tem como você entrar num processo criativo se você não tem escuta. Não tem. Porque a escuta é que vai conectar o Lé com o Cré. Você vai falar como é que eu conectei. Então, e aí você vai construindo essa narrativa pessoal, interna, de intérprete, e a narrativa conceitual do espetáculo, da dramaturgia do espetáculo. Então, se eu fosse escolher a questão, eu fosse falar, resume aí, dá um resumê na ópera, para mim o resumê da ópera é a segunda mão. Atrapalhou? Não. O resumê da ópera é silencia aí, silencia, para você poder consumir os estímulos corretos e dispensar o lixo. Silencia. E dentro desse silêncio curioso, esse silêncio ativo, começa a buscar as cartas pares para você criar essa dramaturgia. Para mim é isso, essa escuta mesmo, essas referências que eu vou ter na minha curiosidade de artista, independente da função que eu estou exercendo. Não é à toa. A Aline Sampaio perguntou como tem sido, para o Maurício, como tem sido lidar com os obstáculos para atingir os objetivos da dramaturgia proposta pela Esther? Interessante pergunta. Fala bem que eu tô aqui. Segue o protocolo. Aline Sampaio. De certa forma, eu acho que eu precisei colocar numa mala, guardar num determinado compartimento,
tudo que eu imaginava que eu soubesse sobre dança e sobre mim mesmo. Aliás, há muito tempo eu esperava por essa experiência de você estar completamente despido diante de você mesmo e recomeçando. É como se eu estivesse recomeçando um processo de compreensão particular das minhas potências, do meu vigor, o que eu posso dar, o que eu devo conter. Eu aprendi muito com a Esther sobre contenção e aprendi muito também sobre, ao mesmo tempo, sobre uma expansão energética horizontal do seu corpo, avassalando e arrebentando fronteiras e ocupando todo o espaço que ele merece ocupar. Então, o olhar para dentro do seu corpo enquanto você atua, ou fala um texto, ou canta, ou dança, o olhar que a Esther me ensinou é esse olhar do corpo como uma fumaça se espalhando horizontalmente e ocupando todo o espaço sem receio. Me deixa muito claro, isso é muito claro para mim quando você fala, quando você está na ópera, na Scala de Milão, o fato de você elevar esse braço é como um polvo, né? Expandindo o corpo horizontalmente. Então, assim, tive que deixar de lado as minhas convicções, era ali eu tive que deixar as convicções. Tudo que eu sei sobre dança neste território não é tão bem-vindo assim. Eu acho que não é, nem é necessário. E tive que lidar, como eu disse, com essa contenção e esse lugar de estar por trás do meu corpo, olhando o meu corpo e me regendo a cada segundo. Eu ainda não consigo fazer, mas eu vou até a estreia, meu amor. Você não tem noção do que eu sou capaz. Você deixa só pegar um exemplo bom, que é para, se a gente estivesse numa roda, que eu espero que a gente esteja num presencial, dentro de um teatro, e a gente falando e se provocando, enfim, porque eu acho que é fundamental a gente trocar linguagens, né? Mas isso que você, exemplo que você deu, é muito bom, esse dar, né? Se você está ajoelhado no chão e você levanta, quando você levanta no palco, você pode falar, se o diretor falou para você, você levantou e está dentro de um bunker, numa sala de 1 metro por 1 metro. Então, óbvio que você vai levantar com um espectro de achatamento, né? Você tem que ter o invisível, porque esse invisível vai preencher o teu movimento. Esse invisível vai dar a dramaturgia do seu movimento. Então, se você está levantando, e eu falo, você está no Scala de Milão, você pode ampliar, projetar o teu braço, só que quando você está se vendo no Scala de Milão e o teu olhar está direcionado, a plateia está vendo o tamanho, a metragem do teatro, aquela expansão. Você está dirigindo a plateia para toda essa metragem do Scala de Milão. O que acontece muito com o intérprete é que o cara levanta do chão e ele, na dramaturgia está escrito que ele está na Scala de Milão, numa récita. Ele está fazendo uma récita e a hora que a pessoa levanta, você fala, meu, não é possível, ele não está. Ele não está na Scala de Milão, ele está no show de bola, naquela boate de Polidense ali da Augusta. Desculpa, no Scala de Milão ele não está, entendeu? Então eu acho que eu só gostei desse exemplo, porque também encaixa na dramaturgia, entendeu? Que é o que o público, você fala, eu não acredito que você está na Scala de Milão, cara. Você não está preenchido no espectro de alguém que está cantando no Scala. Entende? Você está cantando numa boate pequena e não tem problema se a dramaturgia é na boate pequena. O problema é que a gente não está
a figura está empobrecida espiritualmente e emocionalmente. Ela emagrece, ela não entra dentro desse lugar mas olha que de ocupação e de expansão de presença. Mas olha que interessante, você tem tudo junto, é uma ciranda, o lado espiritual, o lado anímico, sensorial e o lado técnico. Porque, meu amor, se você está num dia que você foi esmagada e você tem que ali fazer 50 récitas na escala de Milão, você tem que ter técnica. O teu olhar, tecnicamente, tem que dirigir a plateia para a escala de Milão. O olhar, ele vai atravessar a metragem do palco, né? Ele vai avançar, ou ele vai recolher, né, Mauro? Sim. Isso faz parte, né, dramaturgia, de todas as construções dramatúrgicas que a gente tem, né? Fala um pouco, O Pedro Vieira pediu para responder aqui uma pergunta. O que podemos esperar da construção dramatúrgica de Da Natureza da Besta no palco? Só a diretora. Olha, como é o Pedro? É, Pedro Vieira. Pedro, eu só vou te tratar bem porque você tem o nome do meu filho, porque a sua pergunta é extremamente capciosa. Pedro, veja bem, eu estou me esforçando, todos nós aqui, Tono, diretor-geral da Siameses, o seu Maurício, Fernando aqui, produção, executiva e tudo mais, Priscila, toda a equipe, porque, vou te falar, é uma equipe enorme, e isso estou grata pela oportunidade, hein? Mas eu acho que você vai esperar da Natureza da Besta um lugar de risco. Eu estou botando minhas fichas e eu estou decidindo. E você pode, e se for, eu trabalhei na dramaturgia a boa derrota, a derrota boa. Então, se você for ver e falar, Esther, você é uma derrota absoluta, eu vou falar, Pedro, thanks. Thanks, Pedro. Sim, sim. E eu junto na derrota. Exato. Acabado. Estou falando, agora é sério, Pedro. A gente começou a trabalhar da Natureza da Besta, eu quis tocar no assunto da derrota, da boa derrota, né? Então, dramaturgicamente, eu creio que o espectador vai ver a dança se esparramar. Eu toquei fogo no barraco, cara. Eu toquei fogo no barraco. Eu falei, excuse me, eu vou botar o que o produtor deixar eu botar, o que o diretor-geral falar que eu posso, o que o intérprete falar, Esther, tô dentro. E se eu vou botar meu cavalo para correr, eu vou botar, entendeu? Então eu acho que da Natureza da Besta é um pouco esse cavalo disparado, assim, entende? No sentido de liberdade, de falar, a dramaturgia tem muitas linguagens aqui e você vai ver uma linha dramatúrgica aí, né, bélica, num ambiente escolhido, mas tem ali uma história sendo contada. Não quero falar aqui porque os caras podem me cortar, porque a gente não combinou antes da live e eu estar falando alguma coisa que a assessoria de imprensa, o produtor, e eu preciso falar para vocês, eu sempre falo, eu quero deixar claro que eu não sou a contratante, eu sou a contratada, entende? Então eu ainda estou boazinha, porque sou a contratada, porque quando eu sou a contratante, eu ia falar com o Fernando e falar, Fernando, o negócio é o seguinte, o Fernando deixa, mas eu sou a contratada, mas eu tive liberdade e posso falar aqui, sou grata de poder deixar o meu cavalo correr. Sim. Assim, então eu acho que é isso que você vai ver dramaturgicamente, Pedro. Espero te ver na plateia logo após o espetáculo e estou preparada para você. Pode chegar e me falar depois do espetáculo.
Eu estou preparada. Eu quero aproveitar esses minutos finais. Tono, passa as informações para o pessoal sobre o Da Natureza da Besta, quando estreia, os dias e horários, para convidar as pessoas que estão assistindo, porque vai ser a primeira divulgação oficial, né, do espetáculo. Sim. Vamos lá. Natureza da Besta estreia em setembro, no dia 17. Serão 5 apresentações. No dia 17, 18 e 19 de setembro, 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo. Sexta-feira, 8 horas da noite. Sábado e domingo, sessão às 17 e às 8 da noite. Acho que é isso. Prazer, né, de voltar presencial. Esse é muito importante. Espetáculo presencial, não vai ser live, porque é importante ressaltar isso. Presencial, na Sala de Marguerra, no Centro Cultural São Paulo. A gente está muito animado com isso, de voltar mesmo para o palco, e esperamos mesmo todos lá. Porque tem muita coisa bacana à volta disso que vocês vão entender lá. Temos um elenco poderoso de colaboradores, né? Tem. Esther Lacava, Mirella Brandi, Muep, paz, me ajuda. Ronaldo Fraga fazendo figurino. Isso. Incrível. Quem O mais? Epitermo no som, na trilha. O Rodrigo também Rodrigo operando. com designer sonoro. Tem o Marcos como técnica de parar, segredo. Tem quem mais? Camila Schmidt, parceira de cenário maravilhosa. A Camila, a luz da Mirella. Nossa. Olha, meu orgulho, eu posso dizer que o bagulho é poderoso e vocês têm que vir nos ver porque vocês vão se entusiasmar. O negócio não é brinquedo, não. É sério, é sério. Antes da gente encerrar, então eu só queria agradecer ao Ângelo, a Vivi da Dança Cria Leve, Rafa Abreu, Mari Godoy, Alex Soares, Flávio Arcoverde, Gabriel Togesi, que é um dos bailarinos do nosso próximo espetáculo, Fabiane Reginaldo, mandou um beijo para vocês, Poli Nunes, Manuela Brunelli, José Liberato, Grazi Pérez, também bailarina, Jonatas Oliveira, Karen, Rebeca Cadielho, Mari Buzelo, G-Life, Seban, Oca Corpo e Arte, Sônia Viga, Alane Sarco, Jefferson Ator, Arane Ojaki, Beca Sampaio, Paulo Henrique, Andréia, Félix Maia, também mandou para vocês um beijo, Andréia. Andréia! Biliana, Maria Regis, pelo amor de Deus, Andréia Maia. Arane Giac, mandou um axé também, a Alessandra Lê, da nossa equipe, Ana L, Dudu Lima, Guinone, Letícia Chiachete, Bia Rangel, Luiz Roberto, Marcos Teles, e assim vai, e assim vai. E a gente gostaria de também agradecer ao Fomento e à Prefeitura da cidade de São Paulo, que sem eles não seria possível realizar este projeto. E o pessoal do Centro Cultural São Paulo, que é o Mark Van Lu e o Cazu e toda a equipe do Centro Cultural que estão dando essa coisa, né, pra gente voltar aí, bacana, são pessoas importantes. Nossa, ainda bem que você falou disso, porque eles são maravilhosos, só tem que receber. E a gente espera vocês lá. Um beijo, obrigado e até a próxima. Legal.